Então, simbora de conteúdo prático, hoje a gente vai editar um vídeo aqui pro YouTube, mas não é pro meu canal não, é pro canal de um cliente. Esse vídeo tem duas câmeras, então vocês vão aprender como é que eu faço o processo para edição quando tem mais de uma câmera, é muito fácil, vocês vão ver, e vocês vão aprender todo o meu processo de decupagem, organização, enfim, eu tenho certeza que algum macetinho você vai aprender aqui nesse vídeo. Então vambora sem enrolação, bora pra minha tela. Bom, então já tô aqui dentro do meu computador e vocês estão vendo aqui que eu tenho a pasta do Thiago, tira do papel, que é o cliente. Depois eu criei a pasta YouTube e aqui dentro tem os elementos, vídeos, sound effects, projetos, as músicas, os elementos e os b-rolls do curso, tá? Eu já baixei os vídeos, eu apago os vídeos anteriores porque os arquivos deles são bem pesados. Então eu guardo ali umas 2, 3 semanas até começar a ocupar muito espaço. E como o vídeo já tá finalizado, não tem porque eu ficar guardando esse espaço. Sem motivo. Então o vídeo 36 é o que a gente vai editar. Eu já separo aqui, ó, timeline e materiais. Eu tô só no Windows aqui pra vocês entenderem o meu processo de organização, tá? Aqui dentro de materiais a gente tem o áudio, que ele grava no microfone separado, a câmera principal, 2 takes aqui que ele grava com a câmera dele, se eu não me engano é uma Fuji, e aqui a câmera do topo que ele grava com o iPhone, se eu não me engano, beleza? O que eu faço aqui agora? Eu vou importar, vocês estão vendo que dentro do meu Premiere eu tenho a mesma hierarquia que eu tenho no Windows, tá? Então vem aqui, ó, vídeos, e aí eu tenho aqui, ó, vocês estão vendo que eu tenho vídeos de 1 a 20, vídeos de 21 a 30, e agora eu tô aqui de 31 a 35 aberto direto na pasta, tá? A gente vai pegar aqui o vídeo 36, eu vou arrastar aqui para dentro da pasta de vídeos, e pronto, eu já tenho aqui exata mesma hierarquia que a gente tem lá dentro do Windows, com os vídeos principais e tudo mais. Vamos criar a timeline aqui, já pego o primeiro atalho, essa aula vai ter muito atalho para você anotar, tá? Ctrl N de nariz para criar uma nova timeline. Abro o colchete, tira do papel, que é o nome do meu cliente, abro o colchete novamente, YouTube, que é para onde vai esse vídeo, e aqui entra o nome do vídeo, podcast visual 36, que é o nome que ele dá para os vídeos dele. Qual o formato que a gente vai usar aqui? A gente vai editar em Full HD, e 23 frames, tá? Caramba, mas é porque em Full HD e não em 4K? Porque ele grava em Full HD, então não tem por que eu fazer um upscaling aqui. Então vamos lá. Câmera principal, eu já vou trocar a cor dele aqui, ó, F1. Que atalho é esse, Zé? Eu criei um atalho aqui no teclado, onde os meus labels, né, aqui o label, eu fiz os atalhos de F1 a F12. Então se apertar aqui, ó, Ctrl Alt K, pra você que tá no Mac, sempre que eu falar Ctrl é Command, e sempre que eu falar Alt é Option, beleza? Então Ctrl Alt K, eu abro os atalhos aqui e eu posso pesquisar label, e vocês vão ver aqui, ó, que eu tenho todas as labels, e eu configurei do F1 até o F12, e depois do Ctrl F1 até o Ctrl F4. Então facilita aqui que se eu quiser pintar aqui de várias cores, como vocês estão vendo ele trocando as cores, facilita. Então a câmera principal eu uso o F1, a secundária F2, que já é a cor que tá, e o áudio F3. Vou trazer aqui os 2 takes da câmera principal, maravilha. Vou trazer aqui os 2 takes da câmera secundária e vou trazer aqui o áudio, maravilha. Vou separar aqui o trecho da frente, vou selecionar a câmera principal, a câmera secundária e o áudio. Vocês estão vendo que o áudio ele gravou um só para tudo. Eu posso clicar com o botão direito, vir aqui em Synchronize, mas eu também criei um atalho, Ctrl espaço, eu já abro o Synchronize. Como criar esse atalho? Ctrl Alt K, você vai pesquisar aqui Synchronize e você bota o atalho que você quiser. No meu caso, Ctrl Space, se quiser imitar, fique à vontade. Ctrl espaço, eu vou marcar aqui Audio Track Channel e dar OK e vou deixar o Premiere processar. Premiere processou, vamos ver como é que ficou esse áudio, se está sincronizado. Digamos, autêntico, que seja... Maravilha. Às vezes fica um pouquinho fora porque o vídeo do iPhone ele costuma fugir um frame ou outro, mas não tem problema. Vou vir aqui no final do corte, tá? Seta para cima, seta para baixo para você andar entre os cortes, mas eu tenho atalho no meu mouse. Meu mouse é o MX Master 3S. Cara, um adianto, eu vou te mostrar como é que eu uso aqui. Vou aplicar um corte aqui. Como que eu aplico esse corte? Onde tá a timeline? Eu criei um atalho que se chama X, que é o atalho Add Edit to All Tracks, tá? Ele originalmente é Ctrl K, se eu não me engano, mas eu adiciono o X. O que esse atalho faz? Ele aplica um corte onde está a minha playhead, ou seja, a minha agulha de reprodução. Cara, isso é um adianto também. Então, apliquei o X aqui para quê? Para separar o áudio desse primeiro trecho. Agora eu vou pegar aqui, ó, jogar o áudio para cá, selecionar tudo de novo, Ctrl espaço, aperto um OK. Vamos deixar ele sincronizar o segundo trecho do vídeo. Maravilha, sincronizado, posso trazer para cá. Vamos ver como é que ficou. Eu não vou fazer a conta. Perfeito. O que eu vou fazer? Eu vou segurar o Alt, porque se eu não segurar o Alt, ele seleciona tanto o vídeo quanto o áudio. Então, eu vou selecionar o Alt, clicar e arrastar aqui, ó, porque eu quero desabilitar os áudios das câmeras. Eu quero deixar só o áudio do microfone. Mas se você fizer... Como que eu desabilito? Bom, selecionei, clico com o botão direito, você vem aqui, ele originalmente vem Enable, você vai desmarcar e ele vai desabilitar. Também tem um atalho para isso. Eu tô falando que aqui é o adianto para sua vida, tá? Então você escreve aqui Enable e aí você procura aqui Enable
Shift E, que é o meu caso. Eu não sei se esse atalho é original, não me lembro. Mas se não for, já tá aí pra você criar, tá? Vocês vão ver que o máximo possível eu tento editar sem tirar a mão direita do mouse e sem tirar a mão esquerda do lado esquerdo do teclado, pra ser um processo mais rápido. Fechou? Próximo passo que eu faço aqui, eu vou ajustar a posição da câmera de cima, né? Vocês estão vendo que ela tá gravada na horizontal. Então vou vir aqui em Rotation, menos 90, e aí vou dar um Scale aqui em 100. Maravilha, a câmera já ficou ali. Eu pego aqui, ó, clico em cima de Motion, Ctrl C, Ctrl V, lá no segundo trecho. Beleza, vou desabilitar rapidinho aqui, pra gente ver se a câmera principal dele tá numa posição boa. Eu já tô vendo que ele tá no terço mais da direita. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um pouco de zoom aqui e vou puxar um pouco pra direita esse enquadramento, pra ele não ficar tanto pra esquerda quando ele estiver falando com a câmera, tá? Mesma coisa, vou dar um Ctrl C aqui em Motion, Ctrl V no segundo trecho. Vamos habilitar de novo o vídeo de cima. Agora a gente tem o nosso áudio e as nossas câmeras para trabalhar. Aí, tá curtindo? Se inscreve aqui no canal para dar aquela moral e acompanhar mais vídeos como esse. Vou vir aqui no começo, porque eu já sei que no comecinho aqui ele ainda não falou nada. Ele até falou, mas enfim, não é algo relevante pro que a gente vai editar. Mas vamos ouvir aqui junto. Gravando o vídeo da câmera. Acabei de notar que eu preciso subir um pouquinho aqui a câmera. Zé, lembrando que o objetivo aqui... Se bem que eu vou falar depois disso, eu não sei se sai cortado, a gente sincronizar o som. Gravando na câmera principal, maravilhoso. Zé, é importante que isso aqui fique meio que certinho, sabe? Não fica assim, um pouquinho sobrando da tábua, sabe? Eu vou fazer o máximo possível pra ficar... Então ele já deu uma orientação pra mostrar sempre o papelão, tá? Mas, beleza, eu vou cortar aqui esse começo, ó. Delete ou Shift Delete, aqui mais um atalho que eu alterei, tá, galera? O Delete, por padrão, ele é só deleta, ele apaga o vídeo sem deletar o espaço que tá ali no meio. O Ripple Delete, que é esse atalho que deleta já juntando o espaço, ele, como eu falei, originalmente ele vem com Shift Delete. Eu troco e deixo só o Delete, para ficar mais prático, tá? E se eu quiser deletar, mas sem apagar o espaço, aí eu uso o Backspace, que o atalho é o Clear, tá aqui, ó, Clear, Backspace, tá bom? Beleza, então ajustei aqui o comecinho desse vídeo, eu quero cortar essas rebarbas aqui, tá? Então aqui, ó. 2 minutos faltando, vamos lá. Beleza, aqui eu já sei que ele parou. Aqui sim eu dou um backspace, porque tem mais vídeo ali. E vamos vir aqui pra frente. E agora a gente... E ele volta aqui. Então vou também novamente aqui, ó, deletar. E aí ele já junta. E vamos lá no final. E foi. Beleza. Por que eu fiz isso? Para deixar uma coisa homogênea, todos os inícios e fins alinhados. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos configurar a nossa multicam para poder trabalhar de maneira mais fácil, coisa linda, tá? Seguro o Alt para selecionar só os vídeos. Selecionei as duas câmeras, né, os dois trechos. Clico com o botão direito, venho aqui em Nest, ou aninhar, se eu tiver em português. Vou escrever aqui, ó, Multicam Podcast Visual 36, que é o podcast que a gente está editando. Podcast visual, né? Dou um ok aqui, ele já virou uma coisa só. Essa timeline foi criada para cá. Eu vou jogar para dentro da nossa pastinha. Vamos lembrar de sempre trabalhar de maneira organizada. Afinal, até aqui já foram 36 vídeos só do YouTube para ele, né? Fora os outros projetos. Então a gente precisa ser organizado porque são vários clientes que a gente atende por aqui. Próximo passo que eu vou fazer, eu vou clicar com o botão direito aqui em cima desse Nest que a gente criou. Vou vir aqui em Multicamera e vou clicar em Enable. Olha que magia, já trocou a câmera ali, tá? Depois disso, o que eu vou fazer é procurar esse símbolo aqui, ó. Toggle Multicamera View, ou atalho Shift 0. E olha o que que aparece, tá? Se isso não estiver aparecendo aqui pra você, você vai clicar aqui no mais e vai procurar esse atalho aqui dentro. Ele tá aqui, aí você clica e arrasta ele pra cá. O meu já tá, não preciso fazer de novo. Aí é só dar um OK e ele tá ali. E agora, nesse momento, a gente tem o Multicam habilitado. Como que funciona o Multicam? Eu posso, enquanto o meu preview tá parado, ou seja, eu não vou apertar play aqui. Se eu clico aqui, ó, ele troca a câmera, tá? Então, ele tá trocando a câmera e vocês vão ver que aqui embaixo tá trocando o nome, ó. Câmera 1, que é essa DSC, câmera 2, que é o imagem, né, o nome do arquivo do iPhone. Se eu apertar os atalhos 1 e 2 também funciona, 2, 1, 2, 1, 2. Se tivesse uma câmera 3 e 4, também funcionaria, ou até mais câmeras, beleza? Isso funciona para 2 ou mais câmeras, fechou? Então, 1, 2, 1, 2 para trabalhar. Eu vou fazer a decupagem do vídeo dele todo na câmera 1, tá? A gente só vai trabalhar realmente o multicâmera depois que o vídeo já estiver decupado. Mas eu vou já te mostrar uma outra função aqui, porque caso você não queira assistir o restante, você já aprendeu a usar o multicâmera. Se eu der um play aqui e começar a apertar 1 ou 2, ou clicar ali em cima do preview, ele vai trocando a câmera e aplicando os cortes pra mim. Olha só. Zé, é importante que isso aqui fique meio que certinho, sabe? Não fique assim, um pouquinho sobrando da tábua, sabe? Eu vou fazer o máximo possível pra ficar... Quando eu der um pause,
ele aplicou os cortes ali, ó. E ele já foi alternando as câmeras conforme eu fui falando com vocês, ó. Zé, é importante que isso aqui fique meio que certinho, sabe? Não fica assim, um pouquinho sobrando da tela. Legal demais, né? Isso também vale se eu quiser vir apertando, clicando ali em cima da preview, ó. Não mexer muito, 2, talvez. 1, 2. Bora lá. 1, 2. Quando eu tirar do pause, tá ali já o vídeo cortado. Se você se arrependeu, né? Vamos supor que você chegou aqui e na verdade aqui você queria que tivesse a câmera 2. É só você pausar o cursor em cima daquele trecho e clicar aqui, ó. Pronto, ele já alterou a câmera. E aqui vamos supor que você queria a câmera 1, ao invés dessa, parou o cursor em cima, clicou aqui, pronto, ele já alterou a câmera. Bora lá. Então, recapitulando, se eu clico aqui em cima ou aperto 1 e 2 enquanto o cursor está parado, ele troca a câmera daquele local ali, daquele segmento da minha timeline. Se eu clico ali em cima ou aperto 1 e 2 enquanto a playhead está andando, 1, 2, 1, 2, ele aplica corte na minha timeline. Fechou? Então vamos embora decupar esse vídeo. Para decupagem do vídeo, eu recomendo que você deixe na sua câmera principal, que é a que ele vai estar falando ali. Aí você vai analisar aí de acordo com o seu contexto, tá? E eu desativo o multicam, porque é uma função que deixa um pouco mais pesado, ele fica um pouco bugado, tá? E aí eu vou avançar aqui, eu vou diminuir as tracks para deixar elas mais finas. Se você segurar o Shift e rolar o scroll do mouse aqui, ó, no canto, ele faz esse movimento. E se você segurar o Alt e rolar em cima da track, ele aumenta e diminui somente a track que você quiser. E eu quero que ele aumente somente essa track de áudio, que é a track do microfone dele. Por quê? Porque a onda sonora vai me ajudar nos cortes. Então vamos lá. Você concorda? Ele começou aqui. Então eu já vou aplicar um corte aqui, X, que a gente já sabia qual era o corte. Agora, ó, tem um atalho que se eu aperto o A, ele muda para esse cursor e ele seleciona tudo que tá do meu mouse onde eu clicar para frente. Mas se eu apertar Shift A, ele seleciona tudo que tá do meu mouse para trás. Então eu vou selecionar tudo que tá aqui para trás, ó. Deletei e vamos começar a decupagem, tá? Você concorda ou discorda dessa frase que eu vou afirmar agora? Dessa frase que eu vou afirmar não, ficou horrível, peraí. Beleza, ele errou. Aí olha porque é bom ver a onda sonora. Porque agora eu já sei que ele só volta a falar aqui, ó. Você E aí eu não quero nem ouvir o que ele tá falando. Eu vou avançar já para a próxima onda sonora para ver se ele vai repetir essa frase. Eu acredito. Não repetiu, então eu já sei que ele começa realmente daqui. Você concorda? Você concorda? Vocês repararam que eu fui lá pro começo e andei um frame rápido? Eu configurei esse outro scroll aqui no dedo, né, no dedão do meu mouse, para avançar frame a frame, e esses dois botões aqui, ó, para andar de corte em corte. Então sempre que eu preciso voltar no corte, eu volto aqui e ando um frame para frente ou um frame para trás para aplicar o corte, beleza? Vamos continuar aqui. Você concorda ou discorda? Andar para frente ou para trás é a seta para direita e a seta para esquerda do teclado, e andar entre os cortes, seta para cima e seta para baixo. Discorda dessa frase aqui que eu vou ler para você agora. Aí o seguinte, Você agora. bem no finalzinho da onda sonora, você vê que ainda tem um pequeno resquício aqui, eu aplico o corte. X foi o atalho que a gente criou, e aí quando eu chegar lá na frente, ó, Eu acredito. quando ele volta a falar, eu vou parar a playhead bem aqui em cima e eu vou usar um atalho que já vem configurado aí no seu Premiere, que é o Q de queijo. Esse atalho faz o seguinte, ele aplica um corte onde está a minha playhead, bem aqui em cima, e ele junta daqui para trás. Então tudo que está daqui para trás até o próximo corte, que é esse aqui, vai ser eliminado. Então é como se eu tivesse feito um corte aqui, selecionado e aplicado o delete. Só que com um atalho só, eu paro o mouse aqui e aperto o Q. De uma vez só, ele já corta juntando. Já pegou mais um atalho para agilizar a sua vida, né? Vamos continuar. Agora. Eu acredito em catálogo. Ah, se eu segurar o Alt e rolar o scroll aqui na timeline, ele dá o zoom na minha timeline, aonde está meu mouse, tá? Então se eu parar o cursor aqui, ó, nesse corte, e der um zoom, ele vai até aquele corte ali, tá? Se eu parar o cursor aqui e der um zoom, ele dá um zoom ali, beleza? E se eu só rolar o scroll aqui, ó, ele vai rolar lateralmente na minha timeline, fechou? Então vamos continuar aqui. Eu acredito em catálogo. Eu não acredito em like. Peraí, Zé, eu vou refazer isso aqui com o microfone mais perto aqui de mim, pra acho que vai ficar bem melhor o som. Só no limite aqui pra não aparecer na câmera. Então eu apertei o L pra dar o play e o L novamente pra acelerar. Então, como se eu estivesse assistindo o vídeo 2x. Você concorda ou discorda dessa frase que eu vou ler agora? Eu acredito. Você. Então ele voltou do começo, ó. Você concorda ou discorda dessa frase que eu vou ler agora pra você? Então beleza, ó. Cortei aqui, Shift A, selecionei tudo que tá pra trás, deletar. Você concorda ou discorda dessa frase que eu vou ler agora pra você? X, Q, juntei. Eu acredito em catálogo.
eu não acredito em like, ou seja, as curtidas da rede social. Essa frase foi... Se eu quiser fazer o contrário, vamos supor que eu fiz o corte aqui, ó. E eu quero pegar daqui agora e juntar pra frente. O que tem do lado do quê? Isso mesmo, o W. Se eu apertar o W aqui, ele vai juntar tudo que tá aqui na minha playhead pra frente. Então, W, ele corta daqui pra frente. E tá lá feito o corte. Essa frase foi falada por uma pessoa que eu vou revelar no final dessa nossa conversa, só porque eu acho legal de discutir. Se você tá mais pra concordar ou discordar sem esse viés de quem disse ela. De quem disse ela. Então a gente vai brisar um pouquinho. Como vocês viram, eu já avanço onde tem o próximo trecho com onda sonora, porque a gente não vai deixar respiro nesse vídeo, beleza? Quem junto, aí eu revelo aqui quem falou. E aí, antes, né? Peraí, deixa eu fazer isso de novo. Então a gente vai brisar aqui um pouquinho junto e depois eu vou revelar quem disse isso. Até aqui vocês já acompanharam como que é o meu processo de decupagem. Então, acho que daqui pra frente vai ser só uma repetição desse processo. Eu não vou filmar mais essa parte, eu vou terminar a decupagem e volto pra vocês verem como é que vai ser a segunda parte dessa edição, que é o trabalho ali do multicam, pra gente ir alternando entre as câmeras pra disfarçar os cortes e no final parecer que esse vídeo, na verdade, originalmente não teve cortes. Então, vou decupar e já volto. Bom, finalizada a decupagem, vamos agora trabalhar com o multicam, tá? Então, já fiz todos os cortes, como vocês estavam acompanhando aí. E agora o que eu faço? Primeira coisa que eu faço é adicionar uma transição de áudio em todos os cortes. Então, eu dou um Ctrl A aqui para selecionar todos os vídeos, né? Todos os trechos ali da timeline. E eu aperto Ctrl Shift D. Isso adiciona uma transição de áudio aqui entre os cortes. Isso serve para não ter aquele estampido assim no meio da transição de áudio. Então isso ajuda a amenizar o corte do ponto de vista de áudio. Ponto de vista de áudio ficou meio esquisito, né? Mas enfim, você entendeu. Vamos lá então começar a edição aqui considerando o multicam. Também não vou fazer a edição toda, só um trecho para vocês entenderem a ideia. Vamos lá, vou ativar aqui o multicam, vocês já sabem como fazer e vamos começar. Lembrando que como é um vídeo para o YouTube, no começo eu sempre tento já pegar ele falando, mas rapidamente já dar um flash assim do que vai rolar por trás, né, na segunda câmera. Então, olha só. Você concorda ou discorda dessa frase que eu vou ler agora pra você? Eu acredito... E como vocês viram, eu acabei de reparar, e foi bom ter acontecido isso, que tá vazando um pouquinho do negócio verde aqui que ele pediu pra tirar, lembra? O que eu vou fazer? Eu vou abrir a timeline lá do multicam, aqui no Multicam Podcast Visual, e lá dentro eu vou ajustar a posição da segunda câmera, que é essa câmera aqui de cima, tá vendo? Então eu vou pegar o motion aqui, eu vou dar mais um pouquinho de zoom nela pra poder resolver esse enquadramento. Vou copiar o motion, colar lá na segunda câmera, né, no segundo trecho da câmera, e pronto, tá resolvido esse enquadramento, ele já se aplica lá na sequência principal. Então, voltando aqui. Você concorda ou discorda dessa frase que eu vou ler agora pra você? Eu acredito em catálogo. Acabei de ver que como aqui ele vai ler a frase, então aqui a gente vai deixar ele falando o tempo todo, e nesse segundo trecho a gente vai botar a segunda câmera. Então parei o cursor aqui em cima, ó, apertei o número 2 para voltar para a câmera, vamos reativar aqui o multicam e vamos dar o play de novo. Você concorda ou discorda dessa frase que eu vou ler agora para você? Eu acredito em catálogo. Eu não acredito em like, ou seja, as curtidas da rede social. Essa frase foi falada... A ideia aqui é que sempre que aconteça um corte, a gente altere a câmera. Para quê? Para essa dinâmica de duas câmeras trabalhar no disfarce dos cortes. Então aqui, por exemplo, ele volta a falar para a câmera, ó, nesse momento aqui. Então eu volto a câmera para ele. Por quê? Porque no momento seguinte eu já tinha visto que ele estava mexendo na mesa. Então a gente tem uma dinâmica até agora com o disfarce dos cortes. Vamos dar uma olhada. Vou desabilitar aqui o multicam para a gente ver melhor, né? Concorda ou discorda dessa frase que eu vou ler agora para você? Eu acredito em catálogo. Eu não acredito em like, ou seja, as curtidas da rede social. Essa frase foi falada por uma... Então vocês veem, a ideia é alternar entre as câmeras. Lembra sempre de ativar o multicam, caso você tenha desativado, antes de dar prosseguimento com seus cortes. Senão pode bugar no multicam ali, beleza? Uma pessoa que eu vou revelar no final dessa nossa conversa. Então a gente vai ver se você tá mais pro lado de discordar, tá mais pro lado de concordar. Então a gente vai ver se você tá mais... Aqui eu reparei que o áudio deu uma truncada, então eu vou remover a transição para ver. Dessa nossa conversa. Então a gente vai ver se você tá mais pro lado de discordar, tá mais pro lado de concordar. Então a gente vai brisar sobre isso hoje, no primeiro bloco dessa conversa. Depois no segundo bloco, que é o bloco do top 3. Aqui eu corte de novo, dou um pause, troco a câmera da continuação ali do corte, né? Bloco do top 3. O top 3 de hoje
é de músicas para você curtir a fossa, ou seja, músicas que são muito tristes. Eu não sei quem é você quando você tá... E aqui eu não preciso necessariamente o tempo todo que ele olhar para a câmera e voltar para a tela, trocar a câmera no time perfeito. É legal ter essa questão mais orgânica, assim, de às vezes voltar a câmera, ele já tá olhando, ou às vezes ele começar a olhar pro papel, mas a câmera continuar filmando ele. É uma espécie de J e L cut que a gente vai trabalhando aqui, né, que são cortes um pouco diferentes. E isso traz uma coisa mais orgânica no vídeo, sabe? Então vamos continuar aqui. Muito tristes. Então vocês veem que aqui, por exemplo, ele olhou pra câmera antes, mas eu deixei um pouco ele olhando pra câmera e continuei no papel. Músicas para você curtir a fossa, ou seja, músicas que são muito tristes. Então vocês viram ali, né? Eu não sei... Então esse é o intuito, tá? É usar o multicam, né, alternando ali pra gente poder ter uma melhor dinâmica no vídeo, pra disfarçar os cortes mesmo. Mais uma vez, eu vou finalizar aqui o multicam e aí eu volto pra gente poder trabalhar as inserções de texto que vamos ter nesse vídeo e também adicionar a música, tá? Porque a ideia aqui é vocês pegarem a essência. Acho que não faz sentido vocês ficarem me acompanhando o tempo todo, mas tem um projeto aí de eu fazer lives enquanto edito o vídeo pra gente bater um papo. Se você curtir essa ideia, deixa um comentário aí. Finalizado aqui o trabalho de multicam, e vocês vão ver que eu adicionei alguns marcadores aqui na timeline, 4 marcadores para ser mais específico. Para adicionar esses marcadores é só apertar o M de marcador, tá? De marker, né? E o que são esses marcadores? Eu, quando vou fazendo esse ajuste do multicam, eu já vou marcando os pontos onde existe ou não, né? Tem alguns vídeos que não tem, no caso do Thiago. Mas nesse vídeo especificamente, ele já tinha me falado que ele queria colocar o nome das músicas ou dos artistas que ele menciona durante o vídeo. Então depois que eu finalizei a decupagem, que o vídeo já estava cortado exatamente como eu gostaria, ou seja, que eu não ia tirar mais nada, eu faço essa segunda passagem ajustando, né, o multicam, trabalhando na alternância, né, entre as câmeras, como vocês estão vendo aqui. E aí no momento que eu vejo que ele fala alguma coisa que eu vou inserir, eu adiciono o marcador para depois eu voltar e só inserir ali, para não precisar ver o vídeo, ouvir todo uma vez novamente, sabe? Então vamos aqui, ó, ver o que ele fala aqui nesse momento. Minha banda favorita se chama Mew, que nem o Pokémon, M-E-W. E a música... Aqui é o momento que ele fala da banda favorita, só que ele também vai falar o nome da música. Então eu vou botar o nome da música junto com o nome da banda aqui, conforme ele me mandou no texto, tá? A música que eu vou colocar aqui é uma música muito maravilhosa, se chama... Aqui, nesse momento, eu vou adicionar o texto. Então, esse texto aqui, eu posicionaria aqui, mas... Vamos ser inteligentes, a gente já fez outros vídeos pra ele, então por isso que eu gosto de ter todas as timelines, né? Mesmo que eu apague os arquivos depois, como vocês estão vendo aqui, eu gosto de marcar sempre para poder pegar, né, referências, utilizar coisas que eu já utilizei em vídeos anteriores para manter o padrão. Então eu tô procurando agora aqui algum outro vídeo que eu tenha editado para ele e que tenha tido algum destaque em texto, tá? Por enquanto não achamos aqui nenhum, eu não lembro exatamente qual foi o último, porque o Thiago realmente faz poucos inserts, né, vamos dizer assim, faz pouco conteúdo com inserção de texto, normalmente é só mais a câmera dele mesmo, tá? Mas aqui eu acabei de achar, temos aqui um destaque em texto. Então eu vou dar um Ctrl C aqui, vou copiar e vamos voltar lá no nosso podcast visual 36 e tá aqui. Se chama... E a gente vai colocar aqui e vamos só alterar o nome, e aí eu vou só pegar lá exatamente como ele escreveu para mim, dar um duplo clique aqui e colar, beleza? Essa entrada e saída aqui nada mais é do que o Ctrl D, tá? Então aperto o Ctrl D aqui para ele fazer essa transição de vídeo. Comforting Sounds. E aí entra em fade. Essa é uma música que tem um final extremo. Maravilha, vamos pro próximo marcador aqui que a gente colocou. Se você apertar Shift M, ele vai pro próximo marcador, e Ctrl Shift M, ele volta pro marcador anterior. E se você apertar Ctrl Alt Shift M, ele apaga todos os marcadores que tem na sua timeline, tá? Dei um Ctrl Z aqui porque eu não quero apagar. Vamos no próximo aqui para ver. Gravando isso aqui em fevereiro de 2025. Então faz pouquíssimo tempo que eu descobri essa música aqui. Kaleidoscope da... Tá aqui, Kaleidoscope, e aí eu vou também copiar lá do texto que ele me mandou, tá na mão. E aí o próximo marcador é uma inserção onde ele fala sobre o curso dele, aqui ó. Que você faz, eu vou te convidar a considerar conhecer o Criatividade. E aí nesse momento que ele fala do curso dele, a gente pega de qualquer outro vídeo, alguns inserts que já tem prontos aqui ó, do vídeo dele, são B-rolls de dentro do curso dele, que eu já deixo meio que montado aqui, e eu só colo aqui, tá? E aí a gente vê o que faz sentido, porque tem um momento que ele fala, que vocês vão ver, sobre os plantões criativos, que são encontros no Zoom que ele faz com os alunos dele. Então,
o que eu cuido aqui é para que no momento que ele vai falar sobre isso esteja passando uma gravação de uma dessas reuniões. Então vamos ouvir aqui. Para conhecer o Criatividade Sem Bloqueio, esse é o meu curso de criatividade, onde eu mostro as minhas técnicas criativas favoritas. Então, além de você ter uns exercícios para treinar a sua criatividade, você também vai entender um pouquinho o que eu penso nos bastidores da criação pela internet. A gente também tem os plantões criativos, que são encontros mensais pelo Zoom. Calhou que já ficou certinho aqui, onde eu tiro dúvidas das pessoas, onde elas compartilham sobre os projetos delas, compartilham sobre desafios atuais ou alguma conquista legal que aconteceu recentemente. É um espaço seguro para a gente trocar ideia, para a gente continuar essa conversa ali naquele espaço. E eu tenho muito orgulho de construir esse espaço, de verdade. Assim, Maravilha, e volto pra cá. E aí aqui no final, ó, vocês vão ver que ele dá uma despedida e já deixa ali, ó. Sempre prazer. Segunda-feira, a gente vai ter 8 e 8 da manhã, que eu vou aproveitar que eu tinha feito esse retângulo aqui, né? 8 e 8 da manhã, toda segunda-feira, a gente vai ter nosso próximo encontro por aqui pelo YouTube. Sempre prazer trocar ideia contigo, que a gente se vê por lá. Maravilha. E aí uma outra coisa que eu faço para otimizar também o meu tempo, a gente já tinha feito uma curadoria de músicas para os vídeos do Thiago. Então eu já deixei meio que montado toda a mixagem de músicas que a gente utiliza nos vídeos dele. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um dos últimos vídeos que a gente editou para ele, vou copiar toda a trilha sonora, vou levar lá para o nosso podcast que a gente acabou de editar e vou colar aqui. Mas vocês estão vendo que eu colei em cima do áudio dele, né? Então o que eu faço? Eu jogo aqui pro final e aperto Alt e seta para baixo para descer essas tracks de áudio mais para baixo. E agora sim eu posso pegar e jogar elas todas lá pro começo, para evitar que alguma coisa seja sobrescrevida, né? Você concorda ou discorda? É uma trilha sonora bem baixinha e a gente vai baixar ela ainda mais, tá? Eu vou cortar aqui no final. E agora o que eu faço aqui nesse trecho final é fazer um keyframe para aumentar o volume da música aqui na despedida, tá? Sempre um prazer trocar ideia contigo. Já nesse finalzinho da fala aqui, eu boto o keyframe mais para cá, segurando o Ctrl, eu clico nessa linha. E aí ele marca o keyframe. E agora eu venho aqui no final e subo o volume para menos 10, mais ou menos. Trocar ideia contigo, a gente se vê por lá. E aqui no final eu uso esse recurso aqui do Premiere. Eu puxo aqui, né, esse quadradinho para poder dar um fade final na música aqui, ó. Só para não terminar tão seca, vamos dizer assim, tá? E aí o próximo passo que eu faço é vir aqui no meu Audio Track Mixer e a gente baixa a trilha de música em menos 5 decibéis. Por quê? Porque é um padrão que eu já tinha criado, tá? Com ele. Então, foi um estudo que eu fiz com calma, que eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou entrar nos detalhes agora sobre o render, como que eu renderizo isso aqui. Mas, se você acompanhou esse vídeo até agora e gostou do meu processo de edição, achou minha didática legal, muito provavelmente você vai gostar de conhecer a comunidade, que é a minha comunidade, onde eu ensino sobre todo esse universo que eu uso no dia a dia do audiovisual, seja produzindo conteúdo aqui pro YouTube, mas majoritariamente produzindo conteúdo para os meus clientes. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube, onde eu falei sobre a comunidade, para você conhecer um pouco mais, e eu tô deixando na descrição aqui o primeiro link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Então, se você tiver interesse em aprender ainda mais de maneira mais aprofundada, ter um contato direto comigo, meu WhatsApp, enfim, um grupo com os alunos, você vai conhecer melhor nesses links que eu estou mencionando. Agora, bora renderizar o vídeo. Então, para o render, o que eu faço aqui? Eu vou usar uma ferramenta que se chama Frame.io e nessa ferramenta eu subo esse vídeo direto para esse site, né? Esse site ele funciona, ele é da própria Adobe e ele funciona como uma ferramenta de aprovação mesmo do vídeo. Então eu venho aqui o Upload, Active Sequence, ou seja, a sequência ativa, e eu vou escolher o padrão Web 1080p mesmo e vou clicar em Upload. Quando eu clicar em Upload, não vou clicar ainda porque ele vai abrir o MIDI Encoder e vai começar a renderizar e talvez tenha queda de FPS aqui no OBS. Mas, na verdade, eu vou clicar em Upload aqui. Para ele abrir, vocês vão ver que ele vai abrir o MIDI Encoder automaticamente, tá? Eu não preciso dar o comando para ele abrir o MIDI Encoder. Então vocês vão ver que ele já abriu a janelinha aqui embaixo. Ó, começou a carregar. Ele abre aqui no meu outro monitor, vou puxar para baixo aqui para vocês verem. Pronto, e ele já começa esse render automaticamente. Quando ele terminar esse render, ele vai subir esse arquivo para a nuvem aqui e ele vai ficar igual esse arquivo que vocês estão vendo. E aí eu vou vir aqui, clicar em cima dessas reticências, né? Vou vir aqui em Share for Review, ou seja, compartilhar para revisão, né? E aí ele vai me gerar um link. Esse link eu copio, mando para o cliente e quando o cliente abrir esse link no navegador dele, eu tô abrindo aqui para vocês verem, ele já consegue acessar o vídeo e assistir. Se você gosta de escrever, eu gostaria de comentar. E aqui dentro ele vai conseguir, por exemplo, sei lá, vamos supor que aqui em 12 minutos e 8 ele quer comentar assim: editor, você é o cara. Adorei esse corte. Ele vai clicar aqui em Send e a partir desse momento, eu, o editor, lá dentro do meu Premiere,
vou conseguir dar um duplo clique aqui e ver o comentário que ele fez lá, ó. Tá aqui, ó, editor, você é o cara. Quando eu clico nesse comentário, ele já para exatamente na timeline aqui desse vídeo, é porque eu excluí a mídia, né? Em cima do ajuste que precisa ser feito. Então, sempre que eu finalizo um vídeo, eu mando ele para aprovação através do Frame.io. Bom, como você tá vendo aí, mostrando aí na tela, eu mandei o link pro Thiago, né, pro cliente, o link para revisão do Frame.io. Mandei ontem por volta das 6 horas, que era a hora que eu tava gravando o vídeo aqui com vocês, e ele respondeu hoje de manhã. Ele mora na Espanha, então, na verdade, ele deve ter visto lá na hora do almoço, mais ou menos. Hoje já é um novo dia, eu tô gravando esse vídeo aqui pra você. Não é a mesma camisa, eu tenho várias camisas verdes. E agora a gente vai fazer os ajustes que ele pediu aqui, tá? Então, dentro aqui do Premiere, quando ele faz os comentários, ele já vem aqui pro Frame.io, como eu tinha mostrado pra vocês. Então aqui nós temos 2 comentários. Eu vou dar um duplo clique aqui. E aqui dentro a gente já vê os 2 comentários que existem, tá? Eu prefiro clicar aqui, ó, nessa janelinha aqui de comentários. E aí eu consigo ver. Quando eu clico aqui, tá? Ele automaticamente já vai para o momento que o Thiago fez esse comentário lá dentro do sistema de revisão, do Frame.io. E aí vamos ler aqui, ó. Excluir, excluir, né? Ele quer que exclua de 7:48/49 até 8:18/19. Excluir, ou seja, a partir do momento em que eu boto de novo o menu do Discord, concordo na mesa, e aí queria começar a falar. Então eu diria que eu tô. Porque nessa mail que eu pedi para tirar é bem redundante, com o que eu disse antes. E no final eu vou tocar nesses pontos de novo. Beleza, então vamos ver aqui. 7:48. Tá mais ou menos por aqui. No momento que eu boto de novo o menu na mesa. Gratuitamente, se você falar de uma ilustração, enfim, dá pra entrar em tantas vertentes aqui. Então vamos lá, eu não... Bom, então é a partir daqui, eu já vou aplicar um corte aqui e adicionar um marcador, tá? Porque é no momento que ele vira, né, a palavra aqui, vamos botar assim. Vertentes aqui. Então, como vocês viram. E aí ele quer que volte lá em 8:18/19. Vamos avançar um pouquinho pra frente, acredito que seja nesse corte aqui. Arte, etc. Eu acho que todo mundo precisa se vender de alguma forma. Então, eu diria que... Provavelmente nesse então aqui, né? Então, do então pro então. Daqui... Então, vamos... pra cá. Então é esse trecho aqui que a gente vai excluir. Ctrl F4 é o atalho que eu tenho para trocar essa label do corte, beleza? E essa música de fundo, eu tenho que prestar atenção, né, do corte. Ela é uma música que tem um tonal bem constante. Muito provavelmente eu vou conseguir deletar essa parte aqui sem atrapalhar a música de fundo. Mas antes de eu deletar, ele fez um outro comentário, tá? Então eu vou marcar aqui esse comentário como resolvido e vou clicar aqui nesse outro para ver o que que fala. Por quê? Porque se eu deletar essa parte aqui, tudo que tá daqui pra frente vai mudar o timecode. Então eu recomendo sempre que o seu cliente pedir ajustes, por exemplo, se ele pedir para excluir alguma coisa, ao invés de você simplesmente excluir, você marca, pinta ali, né, ou faz um marcador. Você pode pegar, segurar o Alt aqui, aumentar esse marcador aqui, por exemplo, escrever aqui depois excluir. Eu dei um duplo clique no marcador, tá? E aí eu posso pintar de vermelho, então poderia marcar isso aqui, beleza? Mas eu gosto de fazer pintando aqui a timeline. Por quê? Para não alterar o timecode daqui para frente. E aí eu vou lá agora ver o outro comentário que ele faz, ó. Quando eu falo de você, fica à vontade de deixar o arroba aparecendo enquanto eu digo. O Zé, pra quem não sabe, é quem edita os meus vídeos. Propaganda gratuita, a gente aceita, né? Então vamos lá. Isso, tipo, se eu não conheço essa música, foi chato aqui embaixo, tá? Pra você clicar e escutar se quiser. Mas também vou pedir pro Zé deixar, talvez, escrito assim no nome da música. Zé, pra quem não sabe quem... Opa, vou pegar esse texto aqui, segurar o Alt, clicar e arrastar pra cá. Se quiser, mas também vou pedir pro Zé deixar... E aí eu vou botar aqui o Zé.crow, que é o meu arroba, né? Pronto. Também vou pedir pro Zé deixar... Inclusive aproveita e vai lá me seguir no Instagram, que eu tô sempre compartilhando os bastidores por aqui. Todo dia tem caixa de perguntas, eu tô sempre interagindo com você. Enfim, é um contato mais próximo que você vai ter comigo. Beleza, a gente botou ali o texto. Agora a gente volta lá pra apagar esse trecho aqui. E aí eu vou apagar usando o delete e vamos entender como é que ficou a música aqui, se ela ficou truncada, e a gente já reparou que é a mesma câmera aqui. Vamos adicionar a transição de áudio tanto aqui quanto na música e vamos ouvir se fez sentido, se a música não ficou truncada e se a gente vai ter que trocar a câmera ali nessa transição que teve o corte. Enfim, dá pra entrar em tantas vertentes aqui. Então, eu diria que... Ó, teve uma troca de cena, né? Se você falar de uma ilustração, enfim, dá pra entrar em tantas vertentes aqui. Então o que eu vou fazer? Aqui, ó, eu vou trocar já pra outra câmera. Vertentes aqui. Ativei o multicam, troquei e desativei o multicam. Aqui. Então, eu diria que eu tô no meio aqui e mais inclinado a concordar. Porque... Perfeito, a música ficou ótima. Eu sempre gosto de dar uma olhada lá no final, onde eu fiz aquele keyframe de aumento de volume de música, para ver se todos esses ajustes que eu fiz não atrapalhou de alguma forma aqui, ó. Contigo, a gente se vê por lá.
Perfeito, zero estresse. Vamos renderizar o vídeo. Agora é o render final, tá? Então eu aperto aqui Home. O Home é um atalho que leva para o início da timeline e depois End, que é um atalho que leva para o fim da timeline. Então Home, eu aperto I de In, de entrada. Vou lá no End. Aperto o End e aí eu ando um frame para trás, tá? Por quê? Porque se eu apertar o End aqui, o Premiere ele sempre pega meio que um frame vazio aqui no final. Quando eu aperto o O aqui, ó, olha o que acontece. Fica um frame vazio aqui no final. Então eu aperto o End, ando um frame para trás e aí sim eu aperto o O e agora vocês estão vendo que tá certinho aqui. Ou seja, o vídeo vai finalizar exatamente no frame final. Vou apertar aqui o Ctrl M de Maria para abrir a aba de render, beleza? E aí, qual o preset que eu gosto de utilizar aqui como padrão para levar os vídeos pro YouTube, tá? Mesmo que esse vídeo seja Full HD, eu gosto de fazer um upscaling no render, porque o YouTube ele processa um pouco melhor, ele estraga um pouco menos, vamos dizer assim, o vídeo quando ele é renderizado em 4K, mesmo que a sua fonte seja Full HD. Então existe um preset do próprio Premiere que tá aqui, ó, YouTube 2160p 4K Ultra HD, beleza? Depois, né, esse preset vem fechado aqui, eu venho aqui em vídeo, marco aqui Render at Maximum Depth, que é para renderizar com uma maior profundidade de cor. Por mais que isso aqui seja mais interessante, principalmente se você está editando material em 10 bits ou mais, eu gosto de marcar. E aqui eu coloco Use Maximum Render Quality, né? Ou seja, maior qualidade de render, fechou? Aqui no VBR eu deixo padrão, uma passada com 40 de bitrate. Esse vídeo não teve ajuste de cor, esse vídeo não teve muitos efeitos, então é mais do que suficiente essa qualidade aqui. E aí aqui eu não mexo mais nada. Agora eu vou mexer aqui no Effects, venho aqui em Loudness Normalization, tá? Aqui eu vou botar o I2 menos 14, 0, menos 1. Se você quiser entender mais sobre o motivo de eu fazer essa normalização aqui, eu fiz um vídeo só sobre isso, eu tô deixando no card aqui, que é um vídeo onde eu explico como deixar o seu áudio adequado, não só aqui para o YouTube, mas para todas as redes sociais. Então, se você está sofrendo aí na qualidade do seu áudio, eu recomendo que você assista esse vídeo, beleza? Agora vamos escolher o local aqui para onde renderizar o vídeo. Eu renderizo direto para dentro do meu Dropbox. Então, vocês estão vendo aqui que tem a pasta de vários clientes. Thiago, 2025, fevereiro. Aqui está o episódio 25. Agora a gente vai botar aqui salvar o episódio 26. Vou clicar aqui em Send to Media Encoder, eu prefiro renderizar pelo Media Encoder. E atenção para mais uma dica aqui, se você sofre aí no tempo de render, enfim, se seu computador está sofrendo um pouco mais. O Media Encoder ele é sim um renderizador mais rápido do que você renderizar direto pelo Premiere. Desde que, pelo menos nos testes que eu fiz aqui, pode ser que no seu computador funcione diferente, você fecha o seu Premiere, porque o Premiere ele mesmo parado, mesmo sem fazer nada, ó, agora ele está parado ali. Se eu abrir o meu gerenciador aqui de tarefas, vocês vão ver que o Premiere está consumindo memória. Ó. Ele está consumindo aqui ó, 4 GB de memória e um pouquinho de CPU. E o render precisa de memória e de CPU. Então quando eu der um play aqui no Media Encoder, ele vai puxar a memória e CPU para ele, mas o Premiere vai continuar consumindo, assim como o Edge, assim como um monte de coisa. Então se você quiser renderizar mais rápido, o que eu recomendo? Mandou o seu material para o Media Encoder? Vai lá, salva o seu projeto e fecha ele. Vai lá no seu navegador, fecha ele. Vai no seu WhatsApp, ou, né, assim, fecha tudo que está aberto e deixa só o Media Encoder aberto, renderizando. Essa é a maneira mais rápida de você renderizar o seu arquivo, tá? É claro que às vezes você tem uma boa máquina e você quer agilizar outras coisas enquanto você está renderizando. Eu mesmo, dependendo do material, eu boto o Media Encoder para trabalhar e continuo editando outras sequências no Premiere, tá? Aí é só você apertar aqui no play e o render vai começar. Inclusive você pode dar um pause aqui se quiser, beleza? Terminamos então o processo de edição e mais uma vez eu te convido a conhecer a comunidade, link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. O vídeo que a gente acabou de editar aqui, ele já está no ar, então também estou deixando aqui o link aqui embaixo para você assistir, caso você queira ver o resultado final, e recomendo que você acompanhe o Thiago lá também, o Tira do Papel. O conteúdo dele é incrível para você que quer exercitar a sua criatividade, vai te ajudar muito. Eu sou, além de cliente, eu sou aluno dele também, então vale muito a pena. E eu estou deixando aqui no card um vídeo para te ajudar a melhorar o seu computador na edição de vídeos. Então se o seu computador está travando aí, você precisa fazer alguns upgrades, provavelmente. Se você não sabe qual upgrade fazer, e vai por mim, não é a placa de vídeo, assiste esse vídeo que ele vai te ajudar, beleza? Te vejo por aí no próximo vídeo, obrigado por me acompanhar e tamo junto.